Olha, João Pedro Teixeira, ele viveu numa época em que, de fato, era chamado a era de ferro mesmo, ferro e fogo, nos anos 60, quando ele, percebendo a miséria que reinava no campo, principalmente na Paraíba, na região da Várzea da Paraíba, então João Pedro Teixeira, ele tomou a defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi o fundador das ligas camponesas, organizou centenas, para não dizer milhares de trabalhadores, na busca de melhores condições de vida, contra o cambão, contra a falta de respeito à dignidade humana, à cidadania, e por isso ele foi martirizado. O assassinaram, achando que iam calar a boca dos trabalhadores, como também ia matar a sua organização. Mas foi o contrário. Ele continuou vivo e continua vivo na luta dos trabalhadores. E hoje a luta se dá de outras formas. É quando você vê o agrotóxico acabando os rios, matando os rios. Você vê os trabalhadores sendo imprensados pelo agronegócio, entendeu? Pela monocultura ainda da cana, pela monocultura do capim para o gado. E na medida que a cana entra e o gado entra, então o homem e a mulher têm que sair. Então a luta se dá de outras formas, mas tem a mesma origem. É a expulsão do homem e da mulher do campo no Nordeste, no Brasil, na Paraíba. O livro do jornalista Nonato Nunes oxigena as lutas pela reforma agrária? Já surgiram outros livros de Agassiz de Almeida, não é? O Vietnã que não aconteceu. Tem vários historiadores paraibanos que têm escrevido muito sobre João Pedro Teixeira. E aí o jornalista Nonato Nunes, ele escreveu esse livro, O Mártir do Latifúndio, João Pedro Teixeira. E é um resgate mais perfeito da luta de João Pedro Teixeira, da organização dos trabalhadores. Então, a Paraíba está de parabéns, o jornalista Nonato Nunes de parabéns por ter feito uma obra tão perfeita. Eu acredito, de todas as histórias que já li sobre João Pedro Teixeira, é a mais perfeita. É uma pesquisa bem feita, aprofundada, ouvindo e também trazendo documentos históricos para a população ter conhecimento. O senhor pode fazer uma avaliação da reforma agrária nos 10 anos do governo PT? Olha, eu não tenho dúvida que a reforma agrária no governo do PT ainda precisa ser feita muita coisa, mas muita coisa mudou e melhorou. Já vista quando os trabalhadores havia uma desapropriação, se assentava uma família e no governo Fernando Henrique se passava R$ 2.500 para a construção de uma casa. Lula aumentou para 5 mil, aumentou para 7 mil, quando saiu deixou com 10 mil e hoje é mais de 30 mil reais que um trabalhador, ao ser assentado numa parcela de terra, recebe para a construção de sua casa. E são os investimentos, né, que os trabalhadores têm tido e eu acho que melhorou e melhorou muito. Agora precisa melhorar muito, porque o latifúndio ele ainda existe na Paraíba e no Brasil. E nós sabemos como o latifúndio está organizado em termos de resistir mesmo para que a terra não seja dividida. Continua a terra dos índios, a terra dos quilombolas. Então precisa e muito ainda de luta, de resistência e teimosia para se mudar a questão agrária nesse país. Parece, isso eu conto aí no texto de apresentação, que havia eu não sei se uma finalidade ou algo de deliberado para apagar João Pedro Teixeira da memória de todos nós. Mas não se consegue, sabe por quê? Porque quando se tem um discurso voltado para o homem do campo, o discurso camponês ninguém consegue apagar. Como é que começou a amadurecer a ideia de escrever o livro sobre João Pedro Teixeira? Olha, como eu disse na minha fala aqui, na verdade eu havia feito um trabalho anterior com a Lemos, né? Que foi um trabalho em vídeo,
intitulado Memórias de Fogo, Assis Lemos e as Ligas Camponesas, que foi um trabalho exibido inclusive em Cuba. Ele, quando esteve lá para lançar o livro dele lá em Cuba, ele levou esse trabalho. Aqui na Assembleia foi exibido também esse documentário. Só que eu lancei em Guarabira, né? Então, a partir daí, eu passei a me interessar mais pelas ligas, já que, quando eu era adolescente, meus pais, meus avós falavam muito das figuras de Assis Lemos e de João Pedro Teixeira, certo? Eu mesmo sou filho de camponês. Então, tem essa relação, que eu não diria atávica, não sei se atávica seria o termo, mas o fato é que eu tenho essa relação. E essa pergunta que você fez foi feita também por um jornalista que é aqui de João Pessoa. Olha, por quê? Qual é a sua vinculação com as ligas e com a figura de João Pedro? Olha, eu creio que tenha sido por duas razões. A primeira, pelo fato de João Pedro Teixeira jamais ter sido reconhecido, né? Como eu disse aqui, como o professor Carlos Azevedo mesmo reforçou, João Pedro Teixeira foi o maior líder camponês da América Latina, entendeu? Só que isso aí nunca obteve o reconhecimento das elites, né? Aquelas que procuram realmente apagar da memória nossa a figura de João Pedro, porque incomodou a muita gente, é verdade? E pelo fato de eu também ser filho de um camponês. Então são duas questões bastante que convergem para o único objetivo, que seria escrever esse trabalho. Nas suas pesquisas para a construção do livro, aumentou a paixão pelas ligas camponesas? Olha, aumentou a paixão não só pelas ligas, como mais ainda por João Pedro Teixeira. Porque como é que se consegue explicar um homem com a simplicidade dele, um homem semi-analfabeto, que escrevia com dificuldade o próprio nome, que lia pouco, né? Mas que tinha em si um ideal bastante claro e objetivo de dar melhores condições de vida à sua gente, né? Era uma espécie de Moisés conduzindo o seu povo, né, humilhado, sacrificado, escorraçado, porque era um tempo difícil, já que o latifundiário podia arrancar dentro de casa qualquer pessoa, certo? Qualquer camponês, que ele não tinha nada. Ele não tinha, a lei era contra. Getúlio Vargas criou a CLT, mas só que beneficiava muito mais o homem da cidade, o trabalhador urbano, do que o trabalhador da cidade, do campo, desculpe. Então essa era a questão. Quer dizer, João Pedro Teixeira entrou nessa conjuntura como o homem que buscou minorar o sofrimento daqueles que ele via o tempo todo manietado, torturado, ameaçado, sacrificado por um sistema que realmente buscava, sobretudo, arrancar o couro e também o osso do próprio camponês. Feliz com a sessão especial de hoje? Feliz porque nós hoje fizemos história, né? Que é verdade. Você reunido no mesmo ambiente, Assis Lemos, Agassiz Almeida, professor Carlos Azevedo, Elizabeth Teixeira, como eu disse, essa dama de ferro, né, que nos orgulha pela luta dela, pelo trabalho que ela teve após a morte de João Pedro, porque não é brincadeira você se manter com 11 filhos, né, e tentar criar esses 11 filhos vivendo de quê? Do trabalho que fazia junto às ligas camponesas com o apoio dos próprios companheiros. Então a Elizabeth é uma heroína, uma mulher que eu admiro, passei a admirar ainda mais a partir do momento em que eu passei a conversar com ela, aí na casa dela, para colher material para o livro. Uma mulher que merece todo o nosso respeito e admiração. A minha continuidade na Liga Camponesa foi um momento difícil da minha vida, né? Por muitas prisões, aí acontece o golpe, eu tive que abandonar meus filhinhos, ficaram abandonados, sem pai, sem mãe, né? Fugir. Ser preso, depois da prisão, tive que fugir, porque se pudesse estar aqui, eu estaria viva. Falei aos policiais, né? Tivesse tirado a minha vida também. É uma situação muito difícil. A história de João Pedro Teixeira e a sua história nas ligas camponesas é uma resistência da luta no campo? É a resistência da luta, a luta de João Pedro Teixeira, né? A luta dele, que ele foi quem começou aquela luta com a Liga Camponesa ali em Sapé, né? E aí foi assassinado, mas hoje a luta no campo é João Pedro Teixeira, foi a força de João Pedro Teixeira daquela época. Ele dizia a mim que iam tirar a vida dele, mas que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país. Mas quantos anos já? 51 anos do assassinato de João Pedro e a reforma agrária ainda não foi implantada em nosso país.
A luta do homem do campo, né, continua e vamos, né, acreditar que um dia seja implantada esta reforma agrária em nosso país, né? Deus é quem manda na luta do homem do campo. Vamos ver, tá? Quando João Pedro Teixeira rolaram ensanguentados pelo chão paganativo no século XX, personificados num guerreiro Emílio Zapata, Ernesto Che Guevara, Augusto Sandino, Pedro Casadalha, Valdemir Exorbe, Carlos Lamarca, esses heróis da pátria que estão servindo nesse momento da vida nacional, e por que não dizer, da vida americana. O livro do João Pedro Teixeira traz à tona toda a luta das ligas camponesas. O que vai significar para Paraíba, para o Brasil e até para todo o mundo? O exemplo de todos aqueles que se sacrificaram na luta pela libertação dos camponeses. Porque os camponeses na América Latina até metade do século XX viviam como um rebanho humano, sem esperança e sem direitos. Toda contribuição, um livro, uma mensagem, uma palavra, é um clarão dentro da história. Essa história que nós vivemos há 50 anos atrás, eu era deputado estadual, quando no dia 2 de abril de 1962, os sicários do latifúndio assassinaram João Pedro. Eu era deputado estadual. Requeri, no dia 3 de abril, uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os responsáveis pela morte de João Pedro Teixeira. Esse livro, como outros tantos, que traz à tona esses lutadores, esses homens que deixaram uma história, a história da resistência e da luta. Porque a história é escrita por esse carrilhão que está ao lado dos povos. Frei Anastácio é hoje, eu disse a ele, recebeu o nosso legado. Nós entregamos a Silemos, a Elizabeth Teixeira, eu próprio, nas mãos desse misto de sacerdote cristão e homem de espírito público. O legado que nós, há meio século atrás, lutamos nas várzeas férteis do Nordeste brasileiro. Muito obrigado. Na época que João Pedro foi assassinado, como se encontrava a política paraibana em relação ao assassinato dele? Não, havia uma divisão muito grande na política paraibana, né? A classe política, a sua grande maioria, era contra o movimento camponês, sobretudo quando começou a campanha pelo voto do analfabeto e também pela campanha da alfabetização dos adultos com o método Paulo Freire de Pernambuco. Essas duas coisas ameaçavam de uma forma extraordinária a classe política, porque eles não teriam o voto desses novos eleitores, que seriam a maioria do eleitorado brasileiro. Isso não aconteceu, a reforma foi feita, assinada por João Goulart, mas não foi executada, porque houve o golpe, e a população do campo terminou tendo que sair para as favelas do Rio, de São Paulo, Recife, as grandes cidades, né? Então, a pobreza do campo, né, foi transferida para as cidades. A maioria da população naquela época, 80% da população, estava no campo e, de repente, houve uma situação inversa. 80% da população passou para a cidade. Esse livro faz justiça ao nome de João Pedro Teixeira? Rapaz, sim, porque João Pedro foi um grande lutador, né? Junto com o Nego Fuba e João Alfredo, né? E Pedro Fazendeiro,
lideraram o movimento da Liga Camponesa de Sapé, né? Então foram esses os 3 que mais movimentaram a luta naquela região ali. Fazer o prefácio foi uma honra para você? Com certeza. Eu, na verdade, sou amigo do Nonato, acompanhei o vídeo, né, que ele fez, né, sobre a vida e obra de Assis Lemos, e na época ele falava: Belarmino, depois eu vou escrever um livro sobre João Pedro Teixeira. Eu disse: rapaz, escreva, bote quente. E ele fez o livro. Para minha surpresa, ele me entregou os rascunhos. E quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei impressionado, né, com a capacidade inicialmente poética, como bem disse o Carlos Azevedo, né, na sequência todos os relatos históricos, jornalísticos, né, e o livro ele não é um livro que se presta ao academicismo, né, vulgar das universidades. É um livro de um jornalista, é o prefácio da vida, né, da luta de João Pedro Teixeira e da morte dele, né, todo o sofrimento, toda a luta, todas as conquistas, até chegar à morte de João Pedro Teixeira. E o bom do livro de Nonato é que ele é um livro que ele inova, não é uma biografia pura, né, é uma biografia romanceada. Então é bom de ler para o aluno secundarista conhecer a biografia de uma das mais importantes lideranças camponesas do Brasil, né, e por que não dizer da América Latina, que foi o líder camponês João Pedro Teixeira. Paraibano, né, aqui de um distrito de Guarabira, que na época Pilõezinhos era distrito de Guarabira, então que viveu o sapé, que viveu a história dos camponeses, né, aquela violência dos anos 50, dos anos 60, João Pedro Teixeira realmente é uma grande liderança. Então eu tive o prazer, a felicidade, né, a honra, né, de ter sido prefaciador dessa obra de Nonato Nunes. Eu fiquei muito contente, acho que o trabalho é belíssimo, né, e eu acho que todo paraibano, todo brasileiro, todo historiador, todo pesquisador que se interessa pela questão agrária, pelas lutas camponesas, precisa conhecer o trabalho de Nonato Nunes. Conhecendo o trabalho de Nonato Nunes, com certeza vai conhecer, né, a história de João Pedro Teixeira, né, um líder. E o momento solene aqui na Assembleia Legislativa, acho que o deputado Frei Anastácio foi muito feliz quando fez a sessão, propôs a sessão especial, né, a presença da líder camponesa Elizabeth Teixeira, né, a esposa. No livro, o Nonato ele consegue resgatar essa história belíssima, né, o namoro, a paixão, o amor, né, e consequentemente o enlace, né, que ele construiu. E a gente ouvindo Elizabeth Teixeira com mais de 80 anos de idade, para a gente é uma emoção muito grande. Ela falar do sofrimento, da luta, do assassinato do marido, né, da morte da filha. Então é muito bom, a gente entende um pouco a história, a gente vive um pouco essa história. Então acho que Frei Anastácio foi muito feliz ao propor a sessão especial de lançamento do livro sobre a vida de João Pedro Teixeira. O livro referencia as lutas camponesas e oxigena as lutas do movimento de reforma agrária atualmente. De que forma você consegue visualizar isso para ser aplicado no momento atual? O Nonato Nunes estava falando aqui na hora do lançamento sobre as reformas urbanas que a gente vive. E realmente é como se a reforma agrária tivesse se tornado uma bandeira de segundo plano. E a gente sabe que os grandes problemas hoje do nosso país estão exatamente na falta da reforma agrária. E não é uma reforma agrária só redistributiva de terra. A reforma agrária ela precisa ser uma política essencial dos governos, sejam eles federal, estadual, para que os trabalhadores, os camponeses possam ter acesso à terra, ter acesso à água, ter acesso às novas tecnologias, para que eles possam produzir. Porque hoje 75% da alimentação dos brasileiros vem de pequenos agricultores, de médios agricultores. Então a gente precisa resgatar essa reforma agrária para que a gente tenha uma agricultura familiar, sadia, limpa, uma agricultura inclusive orgânica, agroecológica, certo? Que a gente tem hoje de produtos contaminados, com essas grandes marcas internacionais de agrotóxicos. A reforma agrária é necessária e essa reforma agrária precisa vir na perspectiva da sustentabilidade ambiental, né?
Você poderia referenciar alguns pontos positivos da reforma agrária ocorridos recentemente? Olha, eu poderia dizer que nós temos importantes áreas de assentamentos de reforma agrária no nosso país, na Paraíba, uma luta inclusive encabeçada há algumas décadas atrás pelo Frei Anastácio, mas que no final das contas é como se tivesse parado essa luta, esse movimento. Esse movimento precisa ser resgatado. A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, o MST, né? Existe muita luta ainda hoje, né? E hoje é importante a gente ressaltar, a reforma agrária, ela precisa vir acompanhada de terra, de condições de moradia, condições de trabalho, escola no campo para os filhos dos camponeses, certo? E consequentemente a gente percebe que uma reforma agrária eficiente e efetiva, ela pode produzir mudanças significativas no quadro político, econômico e social do nosso país. Agradeço.